Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigues, do aula de Geografia, e hoje a gente vai falar a respeito de cartografia, ou seja, nosso tema de hoje são os mapas tão fundamentais para a geografia. Então vamos começar. Primeira coisa que você precisa estudar a respeito de cartografia, pessoal, é a escala cartográfica. Você precisa estudar as escalas dos mapas, você precisa entender o funcionamento da escala cartográfica. Rodrigues, o que é isso, escala cartográfica? Vamos lá, está aqui uma definiçãozinha simples, direta, objetiva a respeito de escala. Relação de proporção entre a realidade e a sua representação. Como é que uma escala pode aparecer na sua prova, no seu vestibular, enfim? Escala pode aparecer assim, pessoal. Pode ser a escala numérica. Está aqui a escala numérica, aqui, ó, escala numérica. Eu diria que essa é a mais comum. Como é que você interpreta uma escala numérica? Vamos pegar esse exemplo aqui. 1 para 50.000. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 na realidade. 50.000 o quê? Se não houver a indicação aqui da unidade de medida, é porque ele está trabalhando em centímetros, ou seja, 1 centímetro no mapa vale 50.000 centímetros na realidade, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando. Bom, e a gente criou um problema, né? A gente não fala que vai sair de uma cidade e vai para outra e vai andar sei lá quantos milhões de centímetros. Não, a gente fala em quilômetros. Então, como isso aqui não é aula de matemática, gente, fica uma sugestão para vocês. Memorize. Quantos centímetros nós temos em 1 quilômetro? Em 1 quilômetro, nós temos 100.000 centímetros. 1 quilômetro, 100.000 centímetros. Portanto, quando você vai passar de quilômetro para centímetros, você acrescenta 5 zeros. Quando você vai passar de centímetro para quilômetro, obviamente você corta 5 zeros. Então vamos fazer isso nessa escala numérica aqui do nosso exemplo. Vamos passar para quilômetros. Vamos cortar 5 zeros. 1, 2, 3, 4. E não tem o quinto zero, Rodrigues. O que eu faço? Corre a vírgula. Portanto, 1 centímetro no mapa, nessa nossa escala numérica, 1 centímetro no mapa equivale a meio quilômetro na realidade. Beleza? Viu como é fácil? A regrinha de 3 simples lá na matemática. E a escala gráfica? Como é que é a escala gráfica? Escala gráfica, gente, é uma barrinha, né? Veja, é uma barra, uma reguinha, até a gente pode chamar assim. É uma barra dividida em partes iguais. E aí você vai medir esses espaços. Qualquer um desses espaços, eles são espaços iguais. Então pode ser entre o 0 e o 3, aqui no caso do nosso exemplo, pode ser entre o 3 e o 6, pode ser entre o 6 e o 9, enfim. É meio padrão, provavelmente quando você fizer essa medida vai dar 1 centímetro. Então, se a gente tomar isso como referência, 1 centímetro nessa escala, 1 centímetro no mapa, equivale a 3 quilômetros na realidade. Beleza? Ficou claro? E aqui mesma coisa, né? É só uma forma diferente de apresentar a mesma escala gráfica, né? Só o desenho ali, o acabamento que é diferente. Legal? Então, tá aí a escala. Para a gente finalizar essa primeira parte, olha só que legal, importante isso. Eu coloquei aqui uma sequência, gente. Peguei aqui esse exemplo dos Estados Unidos, em que você sai de um mapa em que é possível ver todo o território americano. Olha só, você aqui enxerga todo o território dos Estados Unidos. Muito bem. Qual é a escala aqui? 1 para 94 milhões, ou seja, 1 centímetro vale 940 quilômetros na realidade. Olha aqui, segundo mapa. Perceba que você agora enxerga uma área menor, porém com mais detalhes. 1 centímetro vale 370 quilômetros. Agora, você enxerga uma área menor ainda. Você está aumentando o zoom, vamos chamar assim. E agora a escala é de 1 centímetro para 160 quilômetros. Até que finalmente você chega aqui
e você vê ainda mais detalhes. E agora você tem 1 centímetro valendo 13 quilômetros. O que isso significa na prática? Vamos lá. À medida em que você vem para cá, olha só, o que está acontecendo com o denominador dessa divisão? O denominador, obviamente, está diminuindo. Olha só, de 94 milhões para 1 milhão e 300 mil. Então, conforme você diminui o denominador, você aumenta a quantidade de detalhes do mapa. E aí, algo que muita gente confunde. Cuidado! Mapas que têm mais detalhes são mapas de escala grande. Olha só, pessoal, aqui em inglês, multidisciplinaridade, né? Large scale, repeat after me. Large scale, escala grande, escala pequena aqui. Portanto, se eu tenho menos detalhes, eu estou caminhando para cá, escala pequena. Se eu tenho mais detalhes, então eu estou caminhando para cá, eu estou caminhando para escala grande. Legal? Muito bom? Então, próximo item. Projeções cartográficas. Rodrigues, eu não sei o que são projeções cartográficas. Muito bom, então está aqui uma definiçãozinha de projeções cartográficas para você. São os recursos que permitem representar a Terra. Pessoal, a Terra é um geóide. Geóide. Eu fui claro? A Terra é um geóide. Né? A Terra é um geóide, é bom reforçar isso nesses tempos obscuros, né? Bom, então você vai representar a Terra, que é um geóide, em uma superfície plana, e essa superfície plana, o que que é? É o mapa. Legal. Gente, pensa só, se a Terra é um geóide, né? Se ela tem esse formato arredondado, se ela tem os polos achatados, e aí você vai representar a Terra em um mapa, é óbvio que vai haver algum tipo de distorção. Não tem como você colocar a Terra arredondada, né, vamos chamar assim, no mapa que é uma superfície plana sem distorções. Não tem jeito, é impossível. Então você vai ter uma distorção aqui e ali. Considerando isso, o engenheiro cartógrafo vai passar a sua vida profissional tratando desse tema, tentando minimizar distorções e tal. E ele vai, na hora de construir um mapa, a princípio, escolher entre uma dessas 3 figuras geométricas que estão aqui. Ele vai escolher entre o cilindro, ele vai escolher entre o cone e o plano. E aqui você já tem uma projeção, né? Como é que fica o mapa, né? Como é que você vai identificar o mapa a partir do cilindro, do cone e do plano. Então, olha só, projeção cilíndrica, projeção cônica, geralmente usada para representar áreas de altas latitudes, ou seja, áreas mais próximas aos polos. E aqui uma projeção plana. No caso dessa projeção, ela tem como centro aqui, ó, o Polo Norte, tá certo? Essa projeção aqui, gente, essa projeção cilíndrica que você está vendo é uma projeção clássica, a gente vai voltar a ela já já. Né? Note as distorções concentradas no Polo Sul e no Polo Norte. Olha o tamanho da Groenlândia aqui, pessoal. A Groenlândia está gigante nesse mapa, né? Muita, muita distorção. Né? Beleza. Olha aqui esse exemplo. Nossa, Rodrigues, você emprestou seu cabeção, né, para fazerem esse exemplo? Pois é. Aqui você tem uma representação de como essa figura humana ficaria em diferentes tipos de projeções cartográficas. Né? Note como as distorções se pronunciam, como as distorções se mostram, né? De diferentes maneiras. Bom, depois que o cartógrafo escolheu a figura geométrica, né? Cilindro, cone ou plano, o que ele vai fazer? Ele vai ver qual é a prioridade dele, o que ele quer mostrar, o que é prioridade a ser mostrado para aquele que vai interpretar, para aquele que vai ler o mapa. Daqui, ó. Agora ele vai escolher o tipo de projeção. Ele vai escolher uma técnica, ele vai escolher um padrão de representação. Portanto, o mapa pode ser um mapa conforme, tá aqui, ó, mapa
conforme. O nome já sugere. O que é um mapa conforme? É aquele que valoriza as formas, valoriza o contorno, as formas. E se o mapa conforme valoriza as formas, é porque ele distorce a proporção entre as áreas. Então, o mapa conforme valoriza as formas e estraga a proporção entre as áreas. Beleza? Tá aqui um exemplo de mapa conforme para você. Olha o Brasil em destaque aqui. Legal. Aí vem o mapa equivalente. O que faz o mapa equivalente? O mapa equivalente meio que faz o contrário do mapa conforme. O mapa equivalente é aquele que valoriza a proporção entre as áreas. Como o nome já sugere, o mapa equivalente é aquele que valoriza a equivalência entre as áreas. Consequentemente, ele vai distorcer as formas. Então, o primeiro que a gente viu valoriza a forma, estraga a área. Esse segundo valoriza a área e estraga as formas. E aqui, mais uma vez, o Brasil em destaque numa projeção equivalente. Ótimo! E aqui uma projeção equidistante. Olha, o nome dela já é sugestivo. Projeção equidistante. Distâncias. As formas não são legais. As áreas também não são boas, mas ela valoriza o correto cálculo das distâncias. Tá aqui, olha. Por quê? Porque os comprimentos são representados, olha aqui, em escala uniforme. Legal? Então, lembra sempre desses três termos importantes. Né? Lembra do mapa, da projeção conforme, né? Da projeção equivalente e da projeção equidistante. Beleza? Eu coloquei aqui, gente, duas projeções clássicas que já apareceram no vestibular N vezes. N vezes. A projeção de Mercator e a projeção de Peters. É interessante você perceber que ambas são projeções cilíndricas, mas não precisa ser nenhum especialista em cartografia para perceber também que elas são diferentes. Né? Por quê? Porque a projeção de Mercator, aqui ó, Mercator, que é esta aqui, é uma projeção conforme, valoriza as formas, enquanto que a projeção de Peters, essa aqui, e valoriza as proporções entre as áreas. Ela é uma projeção equivalente. Legal? Fácil, né, pessoal? Muito fácil isso aqui. Beleza. Chegamos, então, na nossa última parte. Agora a gente vai falar de cartas topográficas e aí anamorfoses. Cartas topográficas, turma. O que são as cartas topográficas? Cartas topográficas são representações do relevo. Ah, Rodrigues, mas dá para representar relevo no mapa preto e branco? Dá para representar relevo sim em um mapa preto e branco. Olha só, cada uma dessas linhas aqui, olha, cada linhazinha dessa não é simplesmente uma linha, né, pessoal? Você lembra do nome dessa, entre aspas, linha? Cada, entre aspas, linha dessa aqui é uma curva de nível, curva de nível. Cada curva de nível representa uma determinada cota altimétrica, ou seja, uma determinada cota de altitude. Então, o que esse nosso desenho aqui propôs? Aqui você tem, olha só, aqui você tem uma carta topográfica, né? É como se a gente estivesse enxergando esse relevo de cima para baixo, e essa carta topográfica foi transformada em um perfil topográfico, um perfil. Então, a carta se transformou em um perfil. Ótimo. Muito importante lembrar, gente, quanto mais próximas as curvas de nível estiverem entre si, maior ou menor a declividade do terreno? Olha aqui, gente, olha aqui. Aqui a gente tem um excelente exemplo. Quanto mais próximas as curvas de nível estiverem entre si, aqui ó, bem próximas umas às outras. Quanto mais próximas as curvas de nível estiverem entre si, maior a declividade do terreno. Né? Regrinha muito importante essa. Legal? Finalmente,
o nosso último slide. O slide que mostra para você as anamorfoses. Na realidade, aqui uma anamorfose, né? Um padrão para as anamorfoses. Anamorfose, gente, é uma palavrinha que te lembra metamorfose. E metamorfose, uma palavra que te lembra mudança, né? Alteração. Então, uma anamorfose, o que é? Uma anamorfose é um mapa alterado. Dá uma olhadinha nesse mapa aqui, ele é todo alterado. Olha como ele está distorcido. Aqui tem distorção, aqui tem distorção. Olha a África como está distorcida. Enfim, você tem N distorções aqui, tem várias distorções. Ah, Rodrigues, mas por que esse mapa é tão distorcido? Por que esse mapa é tão alterado assim? As anamorfoses representam uma coisa. Quando essa coisa aparece em grande quantidade em um país ou em um continente, então esse país ou continente cresce. Quando essa coisa aparece em pequena quantidade, nesse país ou continente, então esse país ou continente encolhe. Você fala, mas espera aí, que coisa é essa? Eu não sei também. Cada anamorfose mostra uma coisa diferente. No caso dessa anamorfose que você está vendo aqui, o assunto é, olha só, PIB, Produto Interno Bruto 2016. Então, olha só, Estados Unidos, baita PIB, enorme, maior PIB do mundo, gigante. China, segundo maior PIB do mundo, gigante. Países africanos, PIB pequenininho, economia muito fraca, tá aqui, ó. A África encolheu. Entendeu como é que funcionam as anamorfoses? Muito importante isso, viu, pessoal? Anamorfoses aparecem com frequência em seu vestibular. Beleza? Então é isso.